O Brasil atingiu o maior nível de inadimplência das empresas na série histórica. Segundo a Serasa Experian, já são quase 9 milhões de CNPJs negativados, com uma dívida que soma 213 bilhões de reais. Mesmo nesse cenário crítico, muitos empresários estão pagando mais caro do que deveriam pelo crédito. E isso acontece porque as empresas recorrem a linhas tradicionais, enquanto tem dinheiro próprio preso em recebíveis. Vamos entender um pouco mais sobre essa contradição toda, essa crise com Kalil Gedeon, CFO da Monkin. Bem-vindo, Kalil. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Obrigado, Muriel. É um prazer estar aqui mais uma vez na CNN e falar sobre esse tema que é tão importante para qualquer empreendedor no Brasil, né? Exato, fica E essa para dúvida, começar, né? Queria justamente entender um pouco essa contradição, esse cenário, porque tem um lado, mas tem esse outro ponto importante também, olhando para esse cenário de crise. e o ponto mais cruel disso, Muriel, é que mais de 90% dessa inadimplência das empresas que tomaram crédito e não pagaram são pequenas e médias empresas. Então, de fato, são empresas que têm muito mais dificuldade de acessar capital, acessam um capital já mais caro, porque, via de regra, é um capital sem garantia. Então, quando a gente olha em termos de modalidade de financiamento para as empresas, o crédito mais barato, assim como para a pessoa física, ou consignado, ou crédito imobiliário, que tem ali uma garantia, para a pessoa jurídica, o crédito mais barato é aquele crédito que tem uma garantia. O que pode ser isso? Pode ser, por exemplo, uma antecipação de recebíveis. Por quê? A antecipação de recebíveis ela tem como lastro aquele valor a receber futuro. Então, você vendeu para o seu cliente, seja num cartão de crédito com parcelas, seja uma nota fiscal para um grande cliente, e você tem aquele direito de receber no futuro. E com isso, você consegue antecipar esse recebível, é um valor que já é seu, mas ele é seu, digamos assim, no futuro, e você consegue antecipar com taxas muito mais baratas, porque é um crédito que tem um lastro, tem uma garantia. Ou seja, a gente pode falar que tem muitas empresas que estão financiando o próprio caixa, mas de forma ineficiente? Podemos afirmar isso sim, Muriel. Obviamente, não são todas as empresas que sequer sabem que existe essa possibilidade para elas, né? Acho que é algo que, no Brasil, quando a gente fala de antecipação de recebíveis, quando a gente olha para notas fiscais, já é um mercado aí de mais de trilhão, é um mercado em termos de concessões ao ano, já ultrapassa 1 trilhão de reais, mas ainda é muito menor do que poderia ser. Tanto é que agora, em breve, vai surgir um novo instrumento que vai ajudar as empresas, que é a duplicata escritural, e com a duplicata escritural a gente espera que esse mercado saia de 1 trilhão para 13 trilhões, porque esse é o volume total que é vendido em notas fiscais, em recebíveis, que podem ser antecipados por essas empresas. E também, Calil, queria aproveitar para te perguntar se na sua avaliação existe um desalinhamento, por exemplo, de incentivos do sistema, olhando para o sistema financeiro brasileiro, levando em consideração que muitas vezes acaba incentivando o uso de um crédito que acaba sendo mais caro muitas vezes. É isso que acontece. Então, quando a gente fala com bancos, e a gente tem muitos bancos que são parceiros aqui, que operam conosco, os bancos sempre reforçam, olha, nenhum banco gosta de juros altos, porque Sim. os juros altos, ele na verdade eleva o endividamento das empresas e com isso a inadimplência também aumenta e isso é ruim para todo o ecossistema, né? Essa inadimplência alta não é boa para ninguém. Então, ainda existem alguns players no mercado que infelizmente direcionam empresas ou pessoas físicas para linhas de crédito mais caras. E, às vezes, também um empresário que, por desconhecimento, ele também não sabe dessa possibilidade, ele acaba também tomando uma linha mais cara. Exemplo disso, um exemplo muito prático é você tomar uma linha de curto prazo para financiar, por exemplo, um objetivo de longo prazo. Imagine um empresário que vai financiar uma máquina. É um investimento longo, de 5, 10 anos. Se ele fizer isso com financiamento de curto prazo, isso já nasce torto e com uma tendência muito alta a dar errado. Então, você, enquanto empresário, tem que casar ali os fluxos de caixa, o que é financiamento de longo prazo com meta de longo prazo, o que é financiamento de curto prazo com meta de curto prazo. Então, uma possibilidade que tende a ser mais barata é quando você vende, por exemplo, para uma grande empresa, você tem um recebível dessa grande empresa que, com uma probabilidade alta, ela vai ter um custo de crédito mais barato do que o seu, se você for uma pequena e micro, antecipar o recebível dessa grande empresa pode sair muito mais barato. Então, exemplos que eu vejo aqui na plataforma, Muriel, na taxa, uma taxa, por exemplo, CDI mais um, CDI mais dois, CDI mais três, até isso a gente vê na plataforma, que são taxas muito atrativas, considerando o que essa micro e pequena empresa tem acesso hoje em dia.
E só para não deixar também o copo, só vendo o copo meio vazio, mas vendo o Sim. copo meio cheio, e da posição aqui de empreendedor, a gente tem que ser um pouco otimista com o Brasil. A tendência é de juros caindo, eu acho que os juros ficaram muito altos por um patamar, por um período muito longo, mas já começaram a cair, a gente espera mais uma queda agora, infelizmente só de 0,25 ainda na próxima reunião, é o que está precificado pelo mercado. E, obviamente, a gente viu aí hoje mais cedo todos os impactos negativos, os impactos inflacionários da guerra do Irã, e a gente sente isso no dia a dia, com fornecedores pagando mais caro. Por outro lado, a gente teve o Tesouro fazendo captação recorde de 5 tri na Europa, voltando ao mercado europeu. Quando a gente olha risco país caiu 30% em 12 meses, mais de 30%, medido lá pelo CDS, que é o Credit Default Swap. Então, a gente tem motivos também para ficar otimista de que esse cenário ele está mudando e que a gente espera para o futuro um pouco mais de fôlego aí para o pequeno e médio empresário. O acesso a essas soluções de antecipação, por exemplo, é mais difícil na sua avaliação ou a gente pode realmente imaginar que é um problema estrutural, olhando para o cenário de educação, de conhecimento realmente? A gente gostaria e a gente trabalha para que ele seja mais democrático, para que qualquer fornecedor consiga, de fato, antecipar um recebível que ele tem contra uma grande empresa. Hoje, esses programas acabam sendo mais ou bilaterais ou multilaterais, mas são feitos com contratos privados, ainda que sejam múltiplos contratos privados. Então, de fato, nem todo fornecedor tem acesso a esse tipo de programa hoje. Mas o que está acontecendo com a mudança para o ambiente de duplicado escritural vai ser basicamente a revolução, talvez, que o Pix tenha feito para a pessoa física, a gente compara que a duplicado escritural vai fazer o mesmo para a pessoa jurídica. O que é a dimensão disso, né? O Pix, ele reduz fricção, a gente imagina que a duplicata também vai reduzir fricção. O Pix torna tudo muito mais ágil, a gente imagina que a duplicata escritural vai tornar isso tudo muito mais ágil. E o que é isso na prática, tá, Muriel? Na prática, hoje uma nota fiscal, eu posso emitir uma nota fiscal contra qualquer pessoa, enquanto empresa, mas eu não tenho, se é um financiador antecipando essa nota, ele não tem certeza que essa nota é válida, que aquele pagador vai pagar na data determinada, que o valor é aquele. Com a duplicata escritural, a gente basicamente tem uma figura que é uma espécie de cartório digital, e esse cartório digital vai lá quase que certificar e falar, olha, essa nota aqui que o Kalil tem a receber em 100 dias, no valor de 100 mil reais, a pessoa que vai pagar já confirmou, banco, você pode antecipar. E com isso, a gente espera que essas transações elas sejam muito mais dinâmicas, né? Então, que o fornecedor que fez uma venda a prazo, que vai receber lá em 60, 90 dias, ele consiga antecipar isso com muito mais facilidade. E só para te falar em que momento isso está, o Banco Central está num período final de testes homologatórios com esses cartórios digitais. E a previsão é que a partir de julho isso comece a operar. Bom, seguiremos acompanhando então, claro, a gente vai conversando, viu, Kalil? Kalil Gedeon, CFO da Monkey, obrigada mais uma vez pela conversa. Obrigado, Maria. Obrigada, boa tarde.